Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Relativamente a esta audição por requerimento do PAN, por parte do PSD, há aqui duas questões que têm de facto que ser separadas e não podem ser sequer confundidas. Por um lado, aquilo que aconteceu, a tragédia, que acabou, fruto desta tragédia, conduzir à morte de 73 animais, o que não deve repetir-se, até porque a proteção e o bem-estar animal é naturalmente um imperativo de todos, e tanto assim é que hoje já nos planos de evacuação e de socorro já está previsto naturalmente e bem o socorro de pessoas e animais, o que evidentemente fruto até de grandes incêndios que o país foi conhecendo noutras latitudes, que não esta, acabou por se verificar a necessidade de haver um enfoque especial para a questão dos animais. Dito isto, e deixando este lamento claro daquilo que aconteceu em Santo Tirso, há aqui outra dimensão do problema. E a dimensão do problema é aquilo que o PAN quer que seja e aquilo que realmente é. E são duas realidades que não se conjugam e que são, aliás, completamente diferentes. O PAN preparou aqui um grande foco, quase festival mediático à volta desta questão, e tentou criar uma narrativa. E quando percebe que a narrativa que criou e que empolou e que até, acredito que de boa fé, provavelmente acabou por ser causa de grande parte desta tragédia, nomeadamente ao incentivar a ida dos populares que vieram alterar em muito, aquela que foi o plano, o plano da proteção e socorro que estava para aquela operação de socorro, e isso do teatro de operações acaba por ter implicações nesta situação. E também, talvez, ao se fomentar que se cria abrigos em quaisquer condições, sob pena de sermos amigos dos animais, quando muitas vezes, ao fazer isto, com toda a boa fé que nós acreditamos que exista, na verdade estamos a fomentar outro tipo de maltrato aos animais, um maltrato caridoso, mas não deixa de o ser, e isto temos que deixar bem claro, que é preciso obedecer às regras, aquelas que são as da DGAVI, que são das autoridades de saúde e sanitárias, para que os animais sejam bem tratados e não só por boas intenções. Até porque deste relatório, que nós, aliás, temos alguma dificuldade de compreender esta audição hoje, neste relatório, ao contrário do que afirmou a senhora deputada, foi exaustivamente ouvido, parece-nos claro, basta atentarmos que consta do próprio relatório que só testemunhas foram 28 testemunhas. Não pode dizer-se que não foram ouvidas as partes quando ouvimos que foram ouvidas pelas entidades 28 testemunhas, entre as quais as associações animal variedíssimas, e portanto estão aqui várias, não hoje vou ler porque constam do relatório, que aliás é público. Tal como da cronologia dos factos, que também consta do relatório, e sobre os 3 dias, e até bastante exaustiva quanto a todos os pontos, o que se denota é que, de facto, houve aqui uma preocupação com estes animais. E quero deixar aqui depois algumas questões à senhora Secretária de Estado, que aliás esteve e teve responsabilidades diretas na proteção civil antes de estar em funções governamentais, nomeadamente se este correr em massa de população bem intencionada, obviamente, mas que, como diz o relatório, furaram a barreira de proteção, forçaram a entrada no canil, no abrigo, agrediram agentes, vandalizaram a propriedade privada, quer as viaturas da GNR, inclusive a partir da quebra de um vidro. Tudo isto consta do relatório, portanto não são factos que nós estamos a trazer aqui, é aquilo que consta. Se toda esta emoção que acabou por violar as regras daquilo que são os teatros de operações e que tem que haver um plano, naturalmente, realizado para a proteção e socorro, quer de pessoas, de bens e de animais, portanto, todos eles sendo usados da forma que é planeada, se veio ou não causar perturbação naquele que foi o eficiente combate e a salvação destes animais até em primeira instância. Depois, também, se este entrar de pessoas que acabaram por ser instadas para o fazer, nomeadamente através da comunicação social, todos assistimos
àquilo que ia passando na comunicação social, se veio ou não fazer com que se perdesse o rastro de alguns destes animais, com que não se saiba o destino que eles tiveram, com que os CDOs, que são aqueles, os Centros de Recolha Oficial e as autoridades veterinárias tenham perdido o rastro de alguns destes animais, os vivos ainda, naturalmente, que notoriamente estavam maltratados, e todos os relatórios são claros quanto a isso. A descrição, aliás, é quase arrepiante do estado em que aqueles animais se encontravam. Se veio ou não com isto, se calhar pôr-se em causa o próprio bem-estar animal em situações muito complexas, sim. Finalmente, há aqui uma questão, Sra. Secretária de Estado, que gostava que comentasse, porque quanto à atuação das forças de segurança, parece-me claramente, quer da Proteção Civil, quer da GNR, que fizeram aquilo que estava ao seu alcance naquelas circunstâncias difíceis, e gostava que comentasse se assim foi ou não, daquilo que nós lemos do relatório. E, finalmente, outra questão quanto ao veterinário municipal, que vi aqui uma grande nota de indignação. O veterinário municipal não ter estado presencialmente, permita-me aquela que possa ser a comparação, que não seja de rigor, mas não poderíamos comparar isto àquela que hoje é telemedicina, tantos médicos que dão diagnósticos, que veem os doentes, que os seguem à distância, e é por estar à distância que não se atua, que não se dá decisões, ou estamos aqui a confundir realidades que não podem ser confundidas. E permita-me também, estamos a tentar ou não deitar poeira para os olhos dos portugueses ao tentar fazer populismo sobre situações demasiado sérias. Muito obrigada.